Olá, boa tarde. É com muita alegria novamente que eu estou aqui hoje pelo Educatuar, para nós falarmos sobre um tema bastante importante nos dias atuais, que é a relação escola-família. Para quem não me conhece, meu nome é Soraya Andrade, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em inclusão, neurociência, e trabalho há algum tempo na área da educação como coordenadora pedagógica, docente, e atualmente eu estou na área de formação de professores. Então, para que a gente possa hoje discutir um pouquinho a respeito dessa importância da relação família-escola e que, ao nosso ver, dá muito certo, é uma interação que dá certo, eu vou convidar as três pessoas que estão hoje aqui comigo. Então, vamos lá, seja bem-vinda, Cláudia Beluzzi Ribeiro. Boa tarde, Soraya. Boa tarde, Cláudia. A Cláudia é pedagoga e orientadora educacional. Karina. Oi, Karina. Professor, tudo bem? Soraya, a todos que estão nos assistindo também. Bem-vinda, Obrigada por estarem aqui conosco. A Karina é psicóloga escolar, especialista em psicologia familiar e medicina comportamental. Isso aí. E a Tatiana, nossa última convidada, Tatiana Orlandi. Boa tarde, Tatiana. Dá uma ligadinha no seu microfone. Desculpa, uma linha era de primeira viagem. Boa tarde a todos, para vocês, para quem está ouvindo a gente. E obrigada pelo convite também. A Tatiana, ela é administradora de empresas do setor bancário, mas hoje ela está aqui conosco como mãe de 3 filhos, um de 5, um de 8 e um de 10. Bom, para iniciar aí a nossa conversa, para respondermos à questão principal, como ter uma relação família e escola que vise o aprimoramento das relações e o desenvolvimento das crianças. Então, antes delas começarem, antes de nós debatermos aí um pouquinho, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. Bom, desde que a criança vai para a escola, seja ela criança, adolescente ou um jovem, ela é parte de um ambiente familiar, em que aquela família dá um nome, tem todas as características, num ambiente acolhedor, e na maioria das vezes as famílias têm um certo receio de mandar para a escola, em que vai haver uma mudança grande em termos de características, de paradigmas, enfim. Quando a criança entra na escola, criança, adolescente ou jovem, ela passa a se adaptar a características diversas desse ambiente escolar e que tem a ver com o projeto político-pedagógico da escola, enfim. No mundo em que nós vivemos hoje, que é um mundo globalizado, um mundo agora da pandemia, das diferentes mudanças que nós estamos vivendo, as relações elas existem entre instituições, elas existem entre os diversos setores, entre os diversos atores da sociedade. Essas relações, elas são muito imbricadas e na escola ela não é diferente. Então, eu digo que a relação da família com a escola é algo processual. Tudo começa com um conhecimento de ambas as partes, depois algo voltado mais para responsabilidade, o levantamento de responsabilidades de cada lado, e o momento em que firmam, né, aí as corresponsabilidades. E aí, quando eu digo lado, é só uma maneira de dizer, porque principalmente nesse momento, acho que não dá para ter lado, tanto no momento remoto quanto no momento presencial. Escola e família, elas precisam estar sempre juntas, para que haja o desenvolvimento, né, do aluno, do filho, enfim. Existem alguns documentos que falam a respeito da importância, da necessidade da interação família-escola. A LDB é uma e o ECA é outro. E quando nós falamos sobre interação, nós falamos sobre pessoas, né, sobre indivíduos, sobre sujeitos, sobre atores, são pessoas concretas, que têm diferentes realidades,
Então, por um aspecto, nós vemos a família. Pais que, nesse momento de pandemia, passam por diferentes mudanças na vida, em termos de vida pessoal, de vida social, de estudo, questão financeira, que precisam se adaptar a esse momento, que a maioria deles tem feito um trabalho remoto em casa, então precisam se adaptar ao trabalho, aos afazeres de casa, ao estudo dos filhos, para dar conta, né, dessa imensa quantidade aí de situações que eles se deparam em casa. Uhum. Na outra situação, nós temos as crianças. E aí é muito importante que nós façamos perguntas para nós tentarmos identificar qual é a melhor maneira de se relacionar nesse momento. E aí as crianças, o que será que elas estão sentindo? Como será que é a relação com os pais em casa? Como que eles estão desenvolvendo a autonomia ou se utilizando disso, aqueles que são mais autônomos, para darem conta das aulas, tanto síncronas quanto assíncronas, né? E também não podemos esquecer do professor, que também teve que mudar de postura, fazer o uso de tecnologia, que ajuda muito, sim. Alguns estavam muito avançados no trabalho, mas alguns que precisaram correr atrás do prejuízo. E aí eu também digo que é uma coisa muito positiva, porque nesse momento de incerteza, nós tivemos uma característica muito importante e muito boa, que foi a capacidade de aprender, de reaprender e de se reinventar, né? Então, nesse sentido, cada um no seu ecossistema ali, vamos dizer, tem tentado se adaptar a tudo isso. E a importância dessa relação muito íntima, ela deve estar pautada no diálogo, na reciprocidade, na solidariedade e no respeito, né, para ambas as partes. Nesse momento aqui, nós não vamos nos deter a escola tal faz isso, a escola tal faz aquilo, a nossa família é desse jeito, não. A gente vai tentar levantar uma discussão, uma reflexão geral, né, de modo a poder contribuir e perceber que se nós tivermos um objetivo comum, um propósito único, que é o desenvolvimento dos filhos e dos alunos, com certeza nós sairemos desse momento mais revigorados e com novas experiências de vida, né? Então, nesse momento eu gostaria de passar a palavra para a Tatiana e perguntar para a Tatiana, você enquanto mãe, como é que você tem visto essa nova realidade do ensino remoto aí no contexto da sua casa? Bom, vou até falar um pouquinho no começo, né? Claro que foi necessária uma adaptação, então primeiro entender como que essas atividades chegariam, no primeiro momento foi esse, depois com as aulas síncronas, como entender a tecnologia, como que as coisas funcionam, horários estabelecidos. Então, desde o começo, independente da escola estar, eu procurei ter uma rotina com as crianças, porque eu vejo, pelo menos aqui na minha casa, que é muito importante ter uma rotina, né, dos afazeres, horário de dormir, de alimentação, tudo isso eu tento manter. Então, assim, para mim, está sendo como até uma oportunidade para poder acompanhar eles na escola, porque eu sempre, né, de alguma forma tentei, mas muito, muito pouco, né, até por falta de tempo e tudo mais. Então, eu estou conseguindo acompanhar um pouquinho o que eles estão, né, tendo na escola. Me chamou a atenção que, imagino que para a maioria das crianças, a tecnologia para eles não tem barreira. Então, assim, a adaptabilidade deles com a tecnologia é incrível, né? Já nasceram no mundo da tecnologia. Então, teve esse primeiro momento, as coisas começaram a caminhar bem, e aí, assim, com o passar do tempo, fui vendo, tem uma dificuldade naquela matéria ali, então a gente vai fazendo uns ajustes, né? Um outro ponto que eu também percebo é que para os meus filhos que têm 8 e 10 anos, é legal até desenvolver a autonomia deles,
né? Porque vai lá, chega no horário, tem que entrar na aula, tem que cumprir as atividades, e aí aquilo, tem dia que você percebe que estão fazendo direitinho, que estão animados, tem dia que nem tanto, então, como mãe, eu acabo tentando estimular, né? Fazer com que eles façam da melhor forma, mas também sem maiores exageros ou cumprir todas as obrigações, porque todo mundo, nessa época que a gente está passando, está todo mundo perto do limite, né? Então, acho que a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio das coisas. E aí, pensando na minha filha menor, teve também essa questão da novidade, ela conseguiu acompanhar as atividades, as aulas síncronas, mas não tem a mesma, não consegue prender a atenção tanto tempo dela na frente da tela, né, para uma aula ou até para uma atividade, apesar de também terem jogos, vídeos, algumas coisas que a gente para e brinca junto. Então, eu percebo que com os menores que requerem mais atenção, a presença, né, o ambiente escolar é muito mais propício para o aprendizado. Mas eu prefiro, para mim, assim, é muito importante ter a relação com a escola, porque nos vários grupos de mães, né, porque então dá férias, ok, acho que até é importante ter uma pausinha nesse tempo aí, para a gente dar uma respirada, recuperar o fôlego para seguir em frente, mas o vínculo com a escola é muito importante manter, então eu percebo que ela tem um contato com os professores, tá vendo os amiguinhos, eu acho que isso ajuda para quando voltar, né, então quando as aulas voltarem, eu acho que ter esse vínculo com a escola é bem importante de ser mantido. Então, assim, vejo como muito positivo, sim, e é claro que é diferente de um presencial, né, não tem como as coisas, todos têm o positivo e o negativo, mas a gente não tem a opção no momento, então é fazer o melhor com o que a gente tem em mãos. Uhum. Perfeito. Uma das colocações aí que eu até projetei é a importância realmente de um diálogo, né, forte, e também uma das observações que foi feita é que, deixa eu ver aqui, deixa eu achá-la, em relação aos amigos, né, na verdade as crianças sentem falta dos amigos, então é uma adaptação para tudo realmente, é tecnologia, é espaço físico, é horário, então realmente é um grande desafio para todos nós, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Karina e para a Cláudia, se vocês puderem me responder, qual que, no modo de vocês pensarem, na função de vocês, qual a importância que vocês veem na relação entre a família e a escola? Bom, Cláudia, você quer responder antes? Eu posso começar? Pode começar. A Soraya já colocou para as duas, então... gente, assim, eu penso que a família e a escola devem funcionar sempre como uma engrenagem, né? A família e a escola são as duas principais unidades formativas da vida da criança e do adolescente. A Soraya já abordou um pouquinho disso na introdução, né, sobre essa questão na introdução, eu espero não ficar muito repetitiva, mas são as duas referências mais próximas, né? E quando o filho, né, o aluno, percebe a descomunhão entre as duas, provavelmente vai pender para um dos lados, e isso vai causar uma decepção, né, vamos dizer assim, com relação àquela que foi desautorizada. Fazendo um comparativo, quando temos pais que divergem sobre algum assunto, né, na educação dos filhos, e quando um desautoriza o outro, isso acaba interferindo na imagem daquele que foi desautorizado. Não é assim que acontece? Então, da mesma maneira, eu coloco assim a escola e a família como um casamento necessário, sabe? Uma engrenagem que deve funcionar em comum acordo sempre, né? As falhas acontecerão, com certeza, né? A gente está numa fase, estamos todos aprendendo a lidar com as novidades dessa fase. A questão, eu acho que está em como vamos lidar com essas falhas.
se nos propusermos a conversar, compartilhar as dificuldades, eu imagino que a gente vai se acertando, a gente vai fortalecendo essa relação família-escola através da tolerância, né, da confiança que vai se estabelecendo, né, nessa relação. Acho que a ideia é sempre que as duas se ajudem e entrem em acordos mesmo para manterem esse bom funcionamento. Outro ponto que eu considero é que as variáveis são inúmeras, né? Como vocês também já colocaram, a Soraya também colocou um pouquinho disso na introdução. Cada um vem passando essa fase de forma muito peculiar, né? Então, considerarmos as particularidades de cada um é imprescindível. Quando eu falo de particularidade, eu me refiro assim, aos aspectos emocionais, né, íntimos de cada um, então a ansiedade, o medo, as perdas, né, perda do convívio, os nossos alunos estão sentindo muito isso, que vocês também citaram, a perda do convívio com os amigos, né, com o espaço da escola e tudo mais. A impaciência de estarmos aí há quase 3 meses em isolamento, né? Como diz meu filho, a gente já está entrando na 90ª, a quarentena já ficou para trás faz tempo, a gente já está entrando na 90ª, né? 3 meses completos quase. Então, as pessoas já estão impacientes, já estão muito cansadas de ficarem em casa, né? Né, aí nós temos também tantas outras propensões, né? As pessoas que têm uma propensão à depressão e outras patologias que acho que também não vem ao caso a gente colocar aqui, especificar. Mas, enfim, além das questões particulares, né, assim, íntimas nesse sentido, as questões do ambiente que cada um está inserido. Todos em casa, né, nessa situação que a gente está vivendo, é estressante. Os conflitos da convivência, muitas vezes, são muito mais frequentes agora do que antes, né, porque agora as pessoas da família estão juntas o tempo todo e não por um motivo feliz. Né? Não estamos passando férias juntos, né? Estão juntas o tempo todo. Então, esse acho que é mais um ponto importante. E os instrumentos tecnológicos, que são sempre uma surpresa, né? Quer dizer, as crianças e os adolescentes tiram de letra, muitas vezes, mas também dependem aí de fatores externos, a internet que cai, o computador que trava, né, os pais que estão também trabalhando online não podem assessorar a criança, né, o aluno no momento certo. Do outro lado também os professores tendo que lidar com essa tecnologia, alguns têm mais facilidade, outros mais dificuldade, mas também procurando dinamizar as aulas com tantos recursos aí que tem disponível, que estão disponíveis, mas que muitas vezes a gente não teve treinamento prévio, né, para fazer a utilização. Então, eu acho que tudo isso aí, juntando tudo isso num caldeirão, sabe, a gente pode ter ideia de quantos ingredientes que devem ser combinados aí para uma receita de sucesso, né, nesse sentido. Para finalizar, eu diria então que assim, tolerância e cumplicidade entre família e escola são as palavras-chave aí desse nosso momento. Só antes da Cláudia falar, Cláudia, só gostaria de fazer uma parte aí a respeito do comentário da Karina. Eu acho que tem, perfeito o que você falou, né? Eu acho que tem uma questão de ansiedade, acho que tem uma questão aí de criatividade pela própria fala do seu filho, né? E eu acho que assim, embora... Da 90ª? Isso, da 90ª.
Essa foi só uma pérola que eu citei, viu, Soraya? Dava para fazer uma lista. Mas isso mostra o quanto as crianças são criativas, reflexivas. Se nós pensarmos que eles não estão aprendendo nada, é impossível, pelo contrário, né? E aí, até quando você diz, né, estamos em casa, né, como não é um momento tão feliz, né, não são férias, realmente, não é nada disso. Só que, por outro lado, a gente tem que tentar, pais e escola, né, tentarmos fazer desse momento o melhor possível. Então, quantos depoimentos que nós temos ultimamente de pais dizendo dos pratos que aprenderam a cozinhar, de crianças cozinhando em casa junto com os pais, né? De jogos que são feitos utilizando a tecnologia. E eu acho que uma coisa importante também a mencionar aqui é que as famílias, quando você fala da questão da autonomia também, né, muitas famílias, elas são extremamente participantes e atentas, e aí a gente vê isso como positivo e como negativo, porque positivo, que bom, você monitora, né, nesse sentido de monitorar o aprendizado das crianças, mas, por outro lado, não dá para sufocar, para tolher a autonomia, né, porque é um momento de aprendizado. Então, de qualquer forma, quando nós falávamos até de avaliação formativa, semana passada, avaliação de processo, é por aí que a criança vai se desenvolver, é por aí que o professor vai conseguir ver o que ela está aprendendo ou não. E também temos, por outro lado, famílias que não participam, seja por uma dificuldade em termos tecnológicos, de espaço, de recurso, como aquelas que não querem auxiliar, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma gama enorme de questões que influenciam nesse processo aí de ensino e que precisam realmente ser consideradas, né? Perfeito. Cláudia, desculpe. Soraya, eu até vou falar. Não, eu só vou acrescentar mais uma coisa nisso que você falou, né? Que você falou que há famílias que não participam, né, por dificuldades tecnológicas e tal, e outras que não participam também porque não tem muito, por dificuldades, não querem participar, não tem muito prazer em participar e tal. Mas existem, e eu acho que assim, uma realidade muito, muito comum, né? Eu acho que até uma porcentagem grande dos pais hoje, que desses que não estão participando, não estão acompanhando, né, de forma muito ativa, mas porque também estão trabalhando online, e não tem como, né? Às vezes, assim, os pais estão ali em reunião, ou eu fico imaginando assim, por exemplo, os filhos dos professores, por exemplo, né? Os professores estão ali em aula síncrona, em aula online, né? E os filhos estão em aula também, né? Então, não dá para o professor dar a aula dele e olhar a aula do filho, né? E, da mesma maneira, deve estar ali acontecendo com as pessoas que trabalham aí em todos os outros âmbitos aí de profissional, né? Os âmbitos profissionais, né? Que eu quero dizer. Cláudia. Eu acho que de tudo que foi discutido até agora, muitas coisas podem ser levantadas, né? A relação da família com a escola, ela é primordial, independente de que momento, seja num momento bom, seja num momento ruim, tanto da escola quanto da família, né? A partir do momento que a família escolhe uma escola para o seu filho, ela já coloca nessa escolha alguns anseios, alguns objetivos que ela espera daquela escola, né? Você está dando o seu filho para participar daquela escola, sabendo e já optando por isso, que uma parte formativa do seu filho vai ser feita pela escola, né? Não só a questão cognitiva, não conhecimento, mas também a parte formativa, né? Os valores, os modelos. Então, assim, não dá para você pensar em uma escola, como pai, na qual você não acredita, né? Porque a escolha pela escola, ela já parte desse pressuposto. Eu quero uma parceria com essa escola, né? No momento
que você começa a conhecer a escola, antes de fazer a matrícula, é um momento de conhecimento, é um momento de aproximação, e essa aproximação, ela tem que ser mantida, né? Ela não pode ficar só no momento da matrícula, ou no momento bom, né? É o que a gente tem que pensar, né? Que se a família e a escola estão dividindo a formação de um mesmo ser, né? Então, de uma criança ou de um adolescente, é necessário que cada parte tenha um diálogo, né? Essas partes precisam dialogar, né? Essas partes precisam ter um diálogo respeitoso. Cada uma tem a sua proposta, cada uma tem a sua função na formação. Claro, a formação, a importância da família, né, na formação desse aluno, desse filho, mas existem coisas, são duas instituições distintas, com funções distintas, que vão trabalhar com o mesmo aluno, né? Então, não dá para a gente dissociar a escola da família e nem a família da escola, né? E o que nós temos aí nesse meio, né? Então, esse aluno que está participando da escola, vivendo a realidade familiar, e agora, neste momento de tantas mudanças, de tanto conflito, esse aluno precisou delegar a parte da escola, né, para a família. A família assumiu uma parte que não é dela, né? Ela está tomando essas atitudes, então, esse estudo, essa organização, que nunca foi o tempo todo da escola, né? Até se você for pensar nos Estados Unidos, ou países onde a criança pode estudar em casa, então a família vê a educação de uma outra forma, que não é o nosso caso aqui, né? Então, a família está assumindo uma parte de apresentação de quantidade de estudos e de conteúdos que não é dela. Agregado a isso, nós temos uma rotina da família completamente diferente, né? Como você falou, Karina, é o pai que trabalha, é o professor que tem que dar conta do aluno, mas também tem o filho pequeno em casa, né? É o médico que está fora, né? Ou mesmo uma mãe ou um pai que não tem condições, assim, não gosta daquilo, ou não tem, se você for pensar numa escola pública, né? Como é que aquelas crianças têm, às vezes, pais e mães que não têm condições de desenvolver com eles aquele conteúdo, né? Mas é um mundo... Não, e a questão dos instrumentos também, eu fico pensando, né? Porque, às vezes, um computador para cada um. Para cada um, exatamente. E que isso não é só uma realidade da escola pública, é uma realidade da escola particular também, dependendo de quantos filhos tem em casa, né? É complicado, né? É complicado, porque tem o pai, tem a mãe, todo mundo tem que dividir um espaço, todo mundo tem que dividir os mesmos instrumentos no mesmo momento, né? Então, o que a gente pensa? Né? A gente ouve muito falar de muitos conflitos neste momento da escola com os pais, né? Os pais que não acatam, os pais que não aceitam as instruções da escola, né? E eu acho que é uma coisa difícil, porque tem famílias que conseguem atender as expectativas da escola, as orientações da escola, e tem famílias que não, né? Mas aí eu acho que, neste momento de conflito, precisa haver um momento, cada um ceda um pouco, né? Eu cedo de um lado, a escola cede do outro, o aluno cede do outro. Eu acho que todo mundo tem que entrar num sincronismo aí, né? De ceder um pouquinho para que as coisas se organizem. Agora, como a Tatiana falou, a rotina, ela é primordial, né? Não tem como você organizar, numa época dessa, um estudo em casa, um trabalho do pai, sem uma rotina. Essa rotina pode ser mais flexibilizada do que no momento que o aluno estava na escola? Sim, pode, né? Mas é importante que essa rotina seja desenvolvida todos os dias. Um horário de acordar, um horário de almoçar, um horário de estudar e um horário de se divertir, né? Que nos finais de semana a rotina não seja a mesma durante a semana,
né? Que hajam jogos, que hajam brincadeiras, filmes. Então, fazer com que isso tenha uma rotina de estudos, mas uma rotina também de relaxamento, né? Porque, na verdade, todo mundo está aí com os ânimos, estão com os ânimos aflorados, a flor da pele, né? Porque está todo mundo tentando se manter ali dentro do seu trabalho, dentro das suas obrigações, que são muitas, né? A divisão das tarefas de casa, então, quer dizer, são muitas coisas envolvidas. E o perigo da doença, né? Essa coisa de você ir para o supermercado, esterilizar tudo. Então, assim, existe a dificuldade da saúde também, né? Não é só a rotina. Agora, a escola também tenta e precisa ajudar a família nesse sentido. Então, por exemplo, se a escola propõe aulas online, então que não sejam de tempo integral, o tempo todo, para que o aluno, a família possa dividir o aparelho, dividir o tempo, né? Que o prazo de entrega das atividades, por exemplo, sejam mais amplos, né? Não tem um prazo tão rígido para entregar as atividades, que os professores retomem esses conteúdos, porque muitas vezes a família acaba explicando um conteúdo que o professor dá, nem sempre da forma correta, né? Então, é importante o professor, nas aulas online, nas atividades que desenvolve com os alunos, fazer essa retomada de conteúdo, né? Explicar de novo, fazer a fixação. Então, é importante isso, né? E importante a família também entender, como a Karina estava falando, a questão da família do professor, né? O professor está lá à disposição, está lá fazendo, mas o professor também tem uma família, né? Então, eu acho que a família tem que entender a situação da escola e a escola tem que entender a situação da família, né? Se não houver um consenso, um respeito na fala, um consenso de opiniões e de maneiras de cada um ceder um pouco, né? Eu acho que o conflito fica pior, né? Então, eu acho que a comunicação ainda é, sim, o melhor caminho para que essas relações se consolidem, né? Porque uma criança que vê a família brigando com a escola, né? A família falando do professor, esse professor não dá aula, esse professor não preparou isso direito. Então, poxa, né? Aquele professor é um modelo para o aluno. Então, quebra aquela confiança, aquela segurança. Poxa, será que meu professor, realmente eu posso confiar no que o professor está me ensinando? Será que eu posso confiar nesse professor, no que ele está me falando, né? Então, para que não haja, eu acho que num momento de tanta insegurança, e as crianças, os adolescentes estão passando por isso, é importante que esse conflito, né, que entre família e escola, não chegue a prejudicar o andamento ou mesmo a formação desses alunos. Porque eu acho que de tudo isso que a gente está vivendo, de todos os conteúdos que estão sendo passados para os alunos, claro, que são importantíssimos, mas eu acho que neste momento a gente tem que pensar o que é primordial. Então, será que essa autonomia que está sendo desenvolvida por cada aluno, será que essa aproximação da família, será que essa reorganização das funções da casa, né? Então, será que esse momento de crise não está fazendo com que as pessoas se redescubram em alguns aspectos, né? E possam se organizar de uma outra forma e saiam mais fortes, né, desse momento? Então, assim, eu acho que é um momento de insegurança, mas é um momento que a gente pode também estar trabalhando um novo rumo, né? Reinventar, como a Soraya tinha falado, né? Reinventar a nossa prática. Tanto a prática do professor, né, que se descobriu dando aula de uma outra forma, como a família, que agora a gente percebia que tinha famílias que não acompanhavam os filhos, né, não sabiam lição, não sabiam prova, não sabiam a rotina da escola. E agora passaram a entender,
Poxa, agora eu estou sentando com meu filho, agora eu estou conhecendo o professor, né? Então, são coisas que são aspectos bons, positivos, que a gente não pode deixar que se percam. Perfeito, Cláudia. Olha, enquanto vocês falavam, aqui nos comentários do chat, as pessoas estão gostando muito daquilo que vocês têm trazido, do que nós falamos. Eu gostaria de ressaltar também a importância, né, da diversidade das estratégias que tanto escola quanto família precisam ter nesse momento, né? E acho que uma coisa também, Cláudia, quando você fala, né, da escola, do respeito ao que a escola está colocando e ao que a família coloca, isso é muito importante, até porque nós temos que considerar que não existe uma receita nesse momento. Isso é certo, isso é errado. Existem até algumas perguntas aqui que nós vamos para o chat daqui a pouquinho. Mas tudo vai depender da proposta pedagógica da escola. Talvez, nesse momento, para aquela escola, aquilo seja mais pertinente. Para outra escola, não. O que a gente pode é refletir sobre os ganhos e as perdas que isso gerou, né? E também eu vejo que as escolas, e as famílias também, no seu ambiente lá familiar, no contexto da casa, tem mudado, tem procurado se ajustar a essas novas demandas que a gente acaba tendo, né? E a minha próxima pergunta... Só para complementar, Soraya, uma proposta que a escola faz, vamos pôr numa aula de história, né? Então, a proposta de um professor, ele pode atender a 20 alunos de uma mesma sala, e pode não atender a 5 de uma mesma sala, né? Sim, sim. Então, vai haver esse impasse, vamos dizer assim. E dentro de uma sala de aula, então, como a Karina estava falando, a Tatiana também, né? Tem momento que o aluno fica mais desinteressado. Dentro de uma sala de aula, o professor se aproxima, o professor pede para participar, o professor aponta onde ele está acompanhando o exercício, o professor para e conversa de um outro assunto com aquele aluno para fazer com que ele estreite ali o vínculo e preste atenção mais nele. Só que em casa isso não é possível, né? Então, fica mais difícil, né? Posso só citar um exemplo que aconteceu recente, rapidinho? Claro, Tatiana, claro. Com a minha menor, eu estava justamente com essa dificuldade de que nem sempre ela quer fazer as atividades propostas com a escola, e eu contatei a escola, falei, olha, eu estou tentando fazer, mas tem dia que não vai, não vou exigir. E aí até mencionei, olha, ela não fez tal coisa, mas teve uma brincadeira que foi legal hoje, que ela inventou um carro com os irmãos, pegaram uma caixa de papelão, fizeram um buraquinho da perna, que ela anda com o carro, então assim, quando eu conversei com a escola, ela me disse, não, ela fez a mesma proposta que a escola, estava a atividade da escola, só que ela fez outra coisa, então assim, o processo que ela precisava ter passado, ela passou, então ok. Então, assim, foi uma luzinha, eu falei, ai, que bom, não está fazendo o que a escola pediu, mas de alguma outra forma existiu uma outra brincadeira que também gera um aprendizagem. E, Tatiana, é isso que a Sandra fala aqui, olha, redescobrir. Redescobrir-se faz parte do processo de revisão dos nossos papéis, de professor, de pai, de aluno, né? Então, meninas, eu vou agora para uma outra pergunta, até porque nós temos aqui várias perguntas no chat, bem interessantes, que eu gostaria de não deixar passar nenhuma, mesmo que a gente passe um pouquinho do horário. Como articular de maneira cada vez mais positiva os próximos passos dessa relação escola e família no ensino remoto? Posso começar? Você pode começar, Tati? Sim, claro. Bom, pensando em falar no que eu já tinha imaginado e ouvindo vocês, eu acho que realmente é estreitar essa relação com a escola, no sentido de levantar a mão e falar, olha, eu estou com essa dificuldade nessa matéria, ou nessa atividade, ou dessa forma, e a escola é preparada e vai poder dar uma boa solução. Então, assim, é a forma que eu vejo que vocês já mencionaram, é a comunicação mesmo. Às vezes a gente fica, nem pensa em procurar ajuda, né? A gente tenta querer resolver de como acha a melhor forma, e vai fazendo, e o tempo passa, e aí reclama. Então, acho que não, é levantar, parar mesmo, e levantar a mão e falar, olha, eu estou com essa dificuldade, me ajuda.
Principalmente mãe, né? Mulher que a gente quer fazer tudo. Sim, sim. E olha só, a fala da Patrícia, os impasses, eles acontecem no ensino presencial e à distância. Então, realmente, essas dúvidas que você falou que você, né, acabam aparecendo, independe se está no ensino remoto ou no presencial, né? Então, não existe culpado nesse momento, né? Existem pessoas unidas para um bem maior. Tá, Karina, você pode agora acrescentar a sua parte? Posso. Bom, a gente já falou da questão da rotina, né, que eu vou retomar. Acho que é muitíssimo importante que as crianças, né, os adolescentes, os alunos, tenham uma rotina estabelecida. Claro que a rotina não vai ser a mesma de quando eles estavam em aula, né, para aqueles que estudavam de manhã, acordando às 6h, 6h30 da manhã, para estarem na escola às 7h da manhã e tal. Mas, quer dizer, isso aqueles que tem aluno que começam as aulas aí às 7h15, né, dependendo da escola. Mas que se cria uma rotina no período de isolamento, que atenda esse período e que eles possam cumprir alguns determinados horários, como a Cláudia também já falou. Então, que tenha um horário para almoçar, um horário para as aulas, o horário da lição de casa, e que dentro dessa rotina tenham também alguns horários destinados à família, né? Justamente para minimizar as situações de estresse. Que seja uma sessão pipoca, que seja vamos jogar alguma coisa juntos, mas que eles possam estreitar essa relação dentro de casa, né? Que nós possamos estreitar essa relação dentro de casa. Porque senão a gente vai ficar só com o estresse, né, do momento, e não com os ganhos. Outra coisa que eu acho que pode funcionar bem para aqueles que têm essa possibilidade é delimitar os espaços de trabalho, né? Então, se houver essa possibilidade do aluno ter o espaço dele para as aulas dele, a mãe ter o espaço dela para o trabalho dela, o pai que está trabalhando, né? Isso, claro, às vezes a mãe está ali participando junto das aulas e o pai está trabalhando num outro lugar, mas que cada um possa respeitar o espaço do outro nesse momento, né? Acho que isso também pode ajudar quando há essa possibilidade de espaço físico, realmente, né? Alguns, infelizmente, não têm. Outro ponto que eu posso ressaltar é que eu acho muito benéfico que as tarefas, né, e as propostas sejam curtas, sejam breves para os alunos. Tudo que a gente pensar agora a longo prazo gera uma ansiedade maior. Então, para eles terem assim, o que eu preciso fazer nesta semana, o que eu preciso cumprir para amanhã, e depois amanhã eu vou pensar no dia seguinte, depois no dia seguinte, ou assim, no máximo até o final da semana, né? Para a gente ter metas curtas, metas que a gente possa alcançar num tempo curto, num espaço curto de tempo. Essa coisa de, não, leiam o livro tal, mas quando que a gente vai ter as respostas, né, sei lá, a prova desse livro? Ah, não sei, ainda vou pensar, né? A professora pode, essa coisa de eu ainda vou pensar, não, que as coisas sejam realmente delimitadas. Tem coisa que não dá para fazer, gente, vamos ler então, estou dando esse exemplo do livro, por exemplo, mas que seja, olha, então essa semana vocês vão ler da página tal a página tal, né? Que não seja assim, olha, vão lendo e a gente pensa nisso depois. Essa coisa que é prolongada gera ansiedade, né, nos alunos. A motivação, que eu acho que é mega importante nesse período, tanto dos professores com os alunos, quanto dos pais, né, a gente pensar que esses pequenos aí, eles estão sendo heróis nesse período, né, lidando com
uma novidade, né, a questão toda do confinamento. Então, eu percebo que, assim, muitos pais não têm realmente esse discernimento de quando a criança está fazendo manha, de quando a criança tá esgotada realmente, do que ela é capaz de fazer sozinha, em que eles têm que auxiliar ou não, sabe? O que eles dão conta sozinhos e o que eles não dão conta sozinhos, né? Porque também os pais estão aprendendo a manejar essa questão escolar dos filhos. Então, eu volto a dizer que a gente tem que ter tolerância com esse período, porque estamos todos aprendendo aí essas novas modalidades. Cláudia? Eu acho que manter sempre o canal aberto, né, da família para a escola, né, seja esse canal por telefone, pelo aplicativo, por e-mail, então ter um momento de escuta da família, né. Às vezes chega à escola coisas que não são da escola, né, são coisas da família, são coisas do trabalho da pessoa, às vezes uma coisa que nem faz parte ali do momento. Mas ter a escuta nesse momento é importante, né? Então, ter o canal aberto da escola para isso. Eu acho que orientar as famílias com textos, com informações, com vídeos, né? Que vão sendo divulgados sobre saúde, sobre questões emocionais, sobre opções de lazer, né? Uma maneira da família perceber também que a família dela está passando por essa situação, mas a vizinha também está, a outra também está, né? Então, acho que dá uma sensação de segurança. Bom, então não é só aqui. Então, como é que você resolveu dessa forma, né, na sua casa? Então, eu acho que isso é importante, né? E além da escuta da família, eu acho que precisa ter a escuta do aluno, né? Porque a gente acaba conversando muito com a família nesse momento e pouco com o aluno, que é diferente quando a gente está na escola, né? Que toda hora a gente está conversando com o aluno está triste na classe, o professor, olha, o aluno está triste, a gente vai lá e conversa. E agora não, então o aluno, me parece que está sem a escuta, né? Então, ter um momento de conversa com os alunos, seja numa roda de conversa com um grupo deles, ou individualmente, eu acho que ajuda muito, né? Então, alunos que às vezes tinham uma propensão a crises de ansiedade, ou um pouco depressivos, que já estavam um pouco mais tristes, então, é importante que tenha uma pessoa da escola também que possa conversar com esse aluno, né? E eles gostam de conversar, né? Porque parece que é uma pessoa neutra ali, né? Então, ter a escuta também do aluno individualmente, né? Nesses casos, para a gente poder ajudar um pouquinho nessas questões emocionais aí que ocorrem na família, né? Eu acho que isso daria mais segurança para o aluno e para a família se encaminhar nesse momento aí que a gente não sabe até quando que vai, né? Então, eu acho que nesse momento importante é estabelecer relações sinceras e vínculos fortes, né? Para que a gente consiga passar por esse momento e só com um diálogo aberto, tanto da escola com a família, da família com os filhos, né? Dos pais com os filhos, e com os profissionais da escola, eu acho que vai dar uma segurança maior e uma possibilidade maior, um apoio para se passar por esse momento. Cláudia, e acrescentando ao que vocês falaram, e aí eu vou pegar minha parte de coordenadora pedagógica, eu fiz uma listinha aqui de como criar conexões com as famílias, né? E aí, além de tudo que vocês já colocaram, e uma das questões também levantadas aqui pela Mercedes, da questão do estresse, da necessidade de ter algo lúdico, né? E de trabalhar a ansiedade, eu acho que uma sugestão também poderia ser pensar em atividades em grupo, virtuais, então gincana entre classes,
isso, né? Isso aí, voltando agora mais para os professores que estão nos ouvindo. Gincana, interclasses, tem visitas online a museus, atividades que vão, assim, movimentar os alunos não só para o aprendizado, mas para algo lúdico, né? Rodas de conversa, então, assim, ouvir o coletivo é muito fundamental, ouvir individualmente, Cláudia, como você falou, é fundamental também. Eu acho que, assim, fomentar o lazer produtivo das famílias, né? Indicando bons textos, livros para serem feitos, filmes, documentários, visitas virtuais. E aí, falando um pouquinho aqui do nosso trabalho no Educatuar, nós costumamos colocar frequentemente algumas dicas, né, aí para as famílias, para os professores, talvez até algo voltado para a questão nutricional, de culinária, então fazer algo diferente com as crianças, né, as famílias. Se a escola tiver um apoio nutricional, é possível também mandar algumas dicas de cardápios para a semana. E uma coisa importante também que eu vejo é se mobilizar para questões da própria comunidade, do bairro. Eu soube de escolas que fizeram, que os alunos fizeram uma campanha para o pipoqueiro, que está numa condição difícil agora. Então, eles fizeram toda uma campanha. Então, assim, isso é muito importante para a gente sair daquilo que era normal, básico, né? É isso, a palavra, eu acho que é reinvenção, realmente, né? E a empatia, né, Soraya? Eu acho que é um momento de muita empatia, né? Isso, Cláudia, isso. E agora, gente, assim, tem várias questões aqui importantes, tá, que eu anotei. A gente já está quase para terminar 1 hora, talvez a gente se estenda um pouquinho, mas eu vou pedir para que vocês respondam, assim, de forma bem objetiva, para que a gente não deixe de responder as questões que foram colocadas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira, Karina, talvez você pudesse responder isso, que tem mais a ver aí com o seu trabalho. Que sugestões você daria para lidar com a ansiedade das famílias e das crianças? Bom, eu falei um pouquinho, a gente precisa ver direitinho assim, o que eu estou imaginando aqui é a ansiedade com relação a quê? A ansiedade geral com relação ao momento, ou ansiedade, às vezes a ansiedade está canalizada por um motivo, né? Então, vamos supor, a ansiedade vem por conta das provas, a ansiedade, então, primeiro de tudo eu acho que a família identificar por que a ansiedade está acontecendo. Se a ansiedade, no geral, então, pela impaciência de estarem em casa, por não sabermos aí o que vai, né, o que vai acontecer, até quando vai o período de isolamento, né, essa coisa que é geral, que todo mundo está passando, a minha dica é que a gente torne o ambiente familiar o mais prazeroso possível, né? Já que estamos todos dentro de casa, então que nós tenhamos momentos de tranquilidade que possam amenizar essa ansiedade que é desse período, vamos dizer assim. Tá? Que é geral, então, né? Do momento. Geral, isso. Por isso que eu falei. Se é geral, então eu acho que assim, o que temos para hoje é melhorar a nossa convivência, né? Que eu coloquei um pouquinho na outra questão, assim, dos pontos que a gente pode favorecer. Então, delimitar os espaços no momento de trabalho, para que a gente não fique o tempo todo ouvindo outros, sabe? Às vezes coisas assim muito simples. Você ouvir a voz da pessoa o dia inteiro, às vezes é estressante, né? A voz do seu companheiro, ou a criança que está ouvindo a voz da mãe falando, ou numa reunião. Às vezes a simples voz da pessoa, né? O som pode ser estressante. Então, E conversar, né, Karina, sobre os sentimentos, né? Isso, exatamente. E que, na verdade, não é
e que não é só da criança, mas é da mãe, é do pai. Isso, é de todos, né? É de todos. A Mercedes até colocou, as crianças, né, os alunos, eles não sabem o que virá. Na verdade, ninguém sabe o que virá. Nem pai, nem mãe, nem professor, nem criança, ninguém, né? E assim, os pais também saberem que a motivação funciona melhor do que a punição, né? Então, sim, tudo que a gente tudo que a gente valoriza no filho conta mais ponto do que aquilo que a gente aponta como falha dele, né? Ele grava muito melhor a valorização do que a punição. Então, se nós pudermos caminhar por esse trajeto da valorização, é melhor, né? Mais funcional nesse momento também. Tati, agora a pergunta vai para você. Nós discutíamos aí um pouquinho antes sobre a questão da tecnologia, né, e do quanto as crianças estão super acostumadas a isso, que até nos ensinam, né, muitas vezes. Mas e os pais? Como é que você vê isso? Como é que você se sentiu em relação a essa adaptação à tecnologia? Então, no começo, realmente você fala, e agora, como que eu faço? E a questão ainda de ter o computador, o tablet, celular, né, no mesmo momento para todos. Vou ser bem sincera que eu não sou super fã de tecnologia, mas, assim, de novo, tem que se abrir a cabeça e falar, vamos fazer, tem que fazer, essa é a forma. Se estão dando opção é porque é possível e é a forma que a escola escolheu. Então, mas assim, sem grandes dificuldades. Por exemplo, a questão de aula síncrona, a ferramenta que é usada, né, nem sabia que tinha esse tipo de coisa. Mas está sendo uma experiência legal. E aproveitando ainda com você, e o que você considera que os seus filhos têm aprendido com essa realidade que nós estamos vivendo? Primeiro que tem mais de uma forma de se fazer as coisas, e que nem eu tinha comentado no começo, que é a autonomia deles, assim, eu acho que isso está ajudando no de se virar mesmo. Então, às vezes tem alguma dúvida que eles perguntam, mas tem o horário, você tem que entrar, você não está na escola presencialmente, mas isso aqui é a escola, então tem que cumprir. Então, acho que tem as outras habilidades, vamos dizer assim, que não são conteudistas, né, que acabam sendo trabalhadas nessa fase que a gente está. Excelente você ter dito isso a respeito das competências, né? As competências da BNCC, o desenvolvimento das competências, né? Ela fala sobre isso, de que é importante lidar com a tecnologia, é importante lidar com outras formas de aprendizado, né? Que não seja só tecnologia, mas que seja uma questão de motora, verbal, visual. E eu acho que é isso que está acontecendo para todos nós, né? Uma outra pergunta que nós temos aqui, e que eu acho que eu até respondi um pouquinho, e gostaria que também a Cláudia, se possível, me ajudasse nessa resposta, Cláudia. Algumas escolas estão com aula ao vivo, né? E aí a pessoa pergunta, o que nós, enquanto especialistas, achamos disso, se é proveitoso e se é saudável? Eu cheguei a colocar um pouquinho antes sobre as particularidades de cada instituição de ensino, né? Eu acho que aqui não é momento de nós falarmos, né, é certo, é errado, enfim, mas talvez nós possamos refletir um pouquinho a respeito disso. O que você poderia dizer, Cláudia? Olha, eu acho que as aulas síncronas, né, as aulas online, elas são necessárias, né? Elas são boas no sentido de permanecer esse vínculo, né, do professor com o aluno, a maneira de explicar do aluno, então eu acho sim que elas são muito importantes. Mas também eu acho que elas não devem acontecer, minha opinião, elas não devem acontecer das 7 da manhã, vamos dizer, das 8 da manhã ao meio-dia, né? Eu acho que para o aluno isso fica cansativo. A gente tem alguns alunos que são capazes de acompanhar essas aulas o tempo todo online,
e outros alunos que não, né? Porque a gente sabe que estar online dá um desgaste muito maior do que assistir uma aula, é diferente, né? O seu tempo de atenção. O aluno, quando ele está na sala de aula, ele está vendo o professor o tempo todo, ele está na sala o tempo todo, ele levanta, ele vai ao banheiro, ele vai no lixo, ele conversa com o colega, o professor diversifica as atividades, não é o tempo todo de aula expositiva, né? Então, eu acho que as aulas online, elas devem acontecer, mas as aulas devem ser intercaladas também com atividades diferentes, né? Fazer uma mescla de estratégias, porque cada aluno também aprende de um jeito, né? Então, tem aquele aluno que é mais visual, o outro gosta mais de ouvir, né? Tem mais facilidade no que ouve. Então, eu acho que precisa haver uma diversidade. Não quer dizer que quem tem aula online o tempo todo está fazendo um trabalho mais produtivo, né? Então, eu acho que a mescla é muito boa. Eu entendo que a escola é assim, né? A escola muda de espaço. Uma hora faz aula na sala de aula, outra hora vai para o pátio, outra hora vai para a biblioteca, outra hora... Então, eu acho que essa diversidade, ela é importante, né? Não é só a aula online que vale a pena. E precisamos considerar a questão da idade, da faixa etária, né, Cláudia? Então, tem várias situações aí. Uma pergunta que eu até vou projetar, que é para a Tatiana. Tatiana, vamos lá. Como você tem feito para acompanhar as aulas, entrega de tarefas dos 3 filhos, realizar seu trabalho e as tarefas de casa? Você consegue enxergar a aprendizagem de seus filhos nesse novo formato e o preparo deles para o próximo ano? Ou seja, uma Mulher Maravilha. Não, assim, com certeza, hoje o que acontece comigo é que a minha carga de trabalho está bem reduzida. Mas dos 3, eu vou por prioridade, então eu dou mais atenção para o mais velho, depois para do meio e depois para menor, né? No sentido de conteúdo. Mas lógico que tentando, né, dividir a atenção entre eles e atividades da casa, mas em determinados momentos, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, e a gente vai fazendo, de novo, conforme aquilo que é possível e o que é melhor naquele momento. Eu não me cobro, se não deu para entregar a lição, se não deu para fazer naquele dia, e eu percebo que a escola também está aberta para isso, pelo menos no meu caso, eles não estão cobrando tudo a ferro e fogo, e assim, uma preocupação que eu tenho é como que vai ser isso na volta às aulas, o que vai ter que ser revisto, né, para que compense alguma perda que a criança pode ter tido, mas como vocês também falaram, eu acho que é um momento para a gente aproveitar de trabalhar outras questões como a família, como o sentimento da criança, como que ela está se desenvolvendo. Então, assim, por esse lado, eu fico feliz de poder estar acompanhando isso de perto com eles. Sim, e na volta também, né, Tatiana, é importante que tenha uma avaliação diagnóstica para que se veja como é que as crianças estão chegando, e aí desenvolver algo voltado para algo mais personalizado, não que cada aluno vai ter algo diferente, né, mas talvez lançar mão do ensino híbrido, e que isso vai auxiliar muito, né, no desenvolvimento e na volta que nós não sabemos nem muito bem quando é que vai acontecer, né. Estão te parabenizando aqui, Tatiana, essa mãe está de parabéns. Vamos lá aqui, o Marcos diz que realmente as habilidades são emocionais, as habilidades gerais aí são fundamentais nesse momento. E aí temos uma pergunta aqui para nós já começarmos a nos despedir, que seria uma pergunta geral. Quem quiser responder, por favor, fique à vontade. O que é que pais, alunos e professores podem tirar de positivo nesse momento? Bom, tanta coisa. Eu acho que tem muita coisa, né? Eu acho que nem tudo, nós estamos numa situação ruim, mas nem tudo é tão ruim assim. Eu acho que o convívio com a família, por exemplo, que pode ser desgastante para um lado, também pode ser um momento de aproximação, né? Porque a gente tem uma geração, acho que mais nova,
de pais que trabalham fora, alunos que ficam, os filhos que ficam também por conta, sozinhos. Então, eu acho que esse momento de família é importante. Eu penso que a superação dos profissionais, então, professores que estão se superando e buscando novas aprendizagens e desenvolvendo outras maneiras de transmitir o conhecimento e de trabalhar o conhecimento, eu acho que é um ganho, né? Então, essa maneira de ajuda que a família está tendo dentro de casa, eu acho que também é um ganho. Então, acho que a gente não precisa imaginar que tudo seja só perda, né? Eu acho que a gente pode pegar alguns pontos positivos aí, principalmente nas relações. Apesar do afastamento, eu acho que as relações, elas vão ser mais solidificadas. Eu acho que a gente passa a conhecer e valorizar muito aquilo que passa despercebido numa outra realidade, né? Então, agora estamos aí nesse período de isolamento, aprendendo tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente tem que, como você colocou no início, Soraya, que a gente teve que aprender e reinventar, não é? Então, eu acho que é um período de muita aprendizagem, de muito crescimento para todos, e da gente olhar de forma mais efetiva para os nossos filhos, né, para quem tem os filhos em casa, então, assim, é uma possibilidade realmente de aproximação das dificuldades deles com relação aos estudos, né, de outras dificuldades, até com relação referente aos relacionamentos deles com os colegas, então, né, como que se falam, se estão se procurando, se não estão, se estão em contato, quer dizer, tem um monte de coisa que a gente consegue perceber hoje nesse período, porque nós estamos próximos, né, um do outro. E não só dos filhos, né, mas, assim, de uma forma geral, de quem convive em casa, né, do casal mesmo, quem mora com os pais, por exemplo, né, acho que é de uma maneira geral de quem está convivendo dentro do âmbito familiar, né. Eu acho até que os próprios filhos, né, conhecer um pouco mais o trabalho do pai, da mãe. Também, né? sim, verdade. Não, nossa, mas você está tanto tempo trabalhando, né? Você está precisando tudo isso, fazer todo esse tempo de dedicação. Então, eu acho que está sendo bom. E uma coisa que, se a gente extrapolar um pouquinho, né, do âmbito aqui da escola e da família, quantas empresas estão aproveitando esse momento, né? Que num momento de crise estão percebendo que dá para trabalhar de uma outra forma, né? Em casa, com outro tipo de trabalho dos funcionários, dos colaboradores, outro formato que se pensava, mas tinha medo de se arriscar. E hoje, pela contingência, né? Assim, sem a escolha, as próprias empresas viram que dá certo, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que quando a gente quer, a gente consegue manter as coisas em ordem, né? E progredindo. Sim. Tati, você quer falar alguma coisa? Não, eu estou aqui pensando em tudo que vocês estão falando, com certeza a questão de estreitar as relações em casa, né, com os familiares e dar valor para aquilo que a gente não está tendo hoje, né? Então, assim, brincar no parque, tá junto estou pensando nas crianças, né? Tá junto na escola, dividindo os momentos com os amigos. Então, eu acho que isso vai ter mais valor. Verdade. Perfeito. Olha, a Fabiana coloca, acredito que nesse momento os desafios, superações, resiliência, afeto, tolerância, comunicação são palavras, sentimentos que estamos aprendendo e colocando em prática. Meninas, ó, eu não sei se vocês estão acompanhando aí o chat, mas caso não, são só elogios, que foi muito bom vocês estarem aqui. Eu agradeço a presença de vocês por terem
participado hoje, né, doado um tempo aí de vocês, que todas são mães, todas são professoras, têm as suas atribuições, todas estão em escola, e pensarmos que, na verdade, não existe, tem até uma expressão que tem sido usada, né, como é que vai ser o novo normal? Na verdade, eu acho que não existe um novo normal, porque, na verdade, eu acho que nunca foi um normal, porque existe sempre uma mudança, né? Existe algo que nós já estávamos acostumadas, ou algumas vezes acomodados em determinadas situações, né? Mas normal, né? Acaba não existindo. Mas eu acho que foi muito bom, acho que foi esclarecedora aqui a nossa conversa hoje, e avisando a todos que semana que vem nós estaremos novamente aqui com um novo tema, e voltamos para quinta-feira, às 17 horas. Tá bom, gente? Muito obrigada. Deixa eu só colocar aqui algumas contribuições aí das pessoas. Parabéns pela live. Valorizando o simples. Saudades, Cláudia, Soraya e Sandra, parabéns, sempre competentes. Vamos ver aqui a Michele, parabéns pela live. A Fabiola, com certeza os ganhos serão muito maiores do que as perdas, com certeza. E é isso, gente. Então, eu vou encerrar por aqui, desejo a todas uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Soraya. Obrigada a todos. vocês. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.